Eu nunca fui júnior na programação. Calma. Não quer dizer que eu nunca fui júnior, e sim que eu nunca tive o título de júnior. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Green. Sou desenvolvedor back-end pleno. Trabalho há 3 anos na área. Trabalho principalmente com Go, Python e TypeScript. E, bom, o que eu quero dizer com eu nunca fui júnior na programação? Esse vídeo vai explicar basicamente como que foi minha jornada na carreira como desenvolvedor durante esses últimos 3 anos. Sim, eu tenho 3 anos na área. E vai explicar mais ou menos como eu cheguei onde eu tô, o passo que eu tomei. Não é um vídeo que tem muito um roteiro, mas que eu acho que vai ser interessante de fazer. Bom, começando do começo, no meu estágio, estava eu lá, na faculdade de engenharia mecânica, vale notar. Eu não estagiei na área, não sou da área, propriamente dito, não fiz a faculdade na área, mas estava eu lá na faculdade de engenharia mecânica, fazendo meu estágio na área de engenharia mecânica, tendo que ir todo dia pro escritório pensando, pô, não tá legal isso, não tô curtindo. E, dito e feito, eu não tava curtindo nem um pouco. Tava acordando muito cedo, não tava gostando das tarefas, não era um estágio que eu estava realmente aprendendo coisas da área que me interessavam ou me interessariam. E eu falei, tá, eu quero um estágio remoto. Pelo que eu tô vendo, só tem estágio remoto para área de desenvolvimento. Então, vamos tentar ir para a área de desenvolvimento. E aí eu comecei a aplicar para vaga igual maluco, e por cerca de 4 meses aplicando para vagas, nenhuma resposta, mesmo ajeitando meu currículo, melhorando como desenvolvedor no geral, e estudando todo dia. Não era muito tempo, era uma horinha, 30 minutos por dia, mas um estudo focado, aprendendo mais sobre programação no geral, com Python na época, eu sei, triste, acontece, mas Python é legal para aprender. E, bom, por uns 3, 4 meses, nada, 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 nada. Até que um dia eu pensei, pô, vou começar a mandar mensagem para os recrutadores que estão abrindo vaga de estágio. E ainda bem que eu fiz isso, porque foi o que fez eu conseguir esse estágio. Assim que eu comecei a mandar mensagem para os recrutadores, eu consegui uma entrevista. E aí vem o primeiro ponto, que é o que provavelmente me fez ter mais sucesso na minha carreira. Sejam desenrolados. Por favor, saiba falar, saiba comunicar as ideias. Porque muita gente na nossa área tem essa dificuldade de falar bem com as pessoas, saber se comunicar bem. E isso é uma vantagem absurda. Quando eu digo que é uma vantagem absurda, imagina assim que você ter essa capacidade de comunicar uma ideia claramente facilita a sua vida num nível bem assustador. E, bom, depois que consegui essa entrevista, tudo correu muito bem. Cerca de 2 a 3 semanas depois, eu consegui esse estágio. Foi um processo bem direto, não teve teste técnico nem nada. Foi mais conversa, saber como que eu aprendo as coisas, saber como que eu estava me desenvolvendo, por que que eu queria essa vaga, no de praxe. E, bom, basicamente foi isso. E eu entrei na área. Literalmente, não teve nada demais, não fiz nenhum building public ou algo do tipo. Foi só, comecei a aplicar e ganhei pela quantidade. E basicamente é isso. Por ser algo que exige um pouco de sorte, a gente tem que ganhar usando quantidade. E bom, e aí eu comecei meu estágio. Não vou falar a empresa que eu tava, mas nesse estágio eu não tinha sênior. É, pois é. Então era um quadro complexo, porque eu cheguei sem saber muita coisa. Eu tinha algumas pessoas que podiam me orientar, mas bem de leve, eram pessoas que estavam em um outro time, que vez ou outra prestavam suporte para o nosso, mas nada demais. E, bom, durante essa época eu bati muita cabeça, quebrei prod várias vezes, mas estava lá me desenvolvendo, conseguindo fazer as entregas, e com isso foi durante um ano. Cerca de 6 meses já nesse estágio, eu já estava conseguindo fazer entregas constantemente, já era responsável por vários projetos. O principal deles eram automações que faziam coletas de dados de um sistema antigo, um sistema legado, que tinha algumas peripécias relacionadas a como os dados eram entregues. E depois disso, eu já estava responsável por esses vários projetos. Era tudo muito preso ao meu usuário, mas também preso ao meu conhecimento. Porque nesse time, bem enxuto, era eu, desenvolvedor barra estagiário, um DBA, responsável por infraestrutura, e o Project Manager, que era responsável por... Bom, vim com o projeto, né? E basicamente era esse o time, é o time até hoje. Bom, com tudo isso, eu fui me desenvolvendo muito bem, sendo responsável por vários projetos, tendo reuniões com pessoas requisitando projetos, fazendo a coleta de requerimentos e afins. Tudo isso fez com que cada vez mais eu fosse me desenvolvendo de uma maneira não tão linear, mas sim de uma maneira exponencial. E ao fim desse ano, eu já estava desenvolvendo projetos em Golang, projetos bem complexos, a maior parte deles lidando com cerca de mais de 1 milhão de linhas de dados que para
para localização que a gente está. É bastante coisa. E esses dados são responsáveis por garantir que vários Power BIs estejam basicamente atualizados a todo momento. E, junto com tudo isso, também eu era responsável não só por isso, mas pela documentação, deploy, segurança desses projetos, pipeline do CI/CD, garantir que esses projetos vão ter uma fácil manutenção. Então, tudo isso fez com que eu aprendesse desde conceitos de arquitetura e design de software, até mesmo conceitos de DevOps, de fazer o deploy no nosso sistema. E tudo isso fez com que eu crescesse como desenvolvedor. Então eu tive sim essa fase de júnior, de estagiário para júnior, mas assim que eu terminei esse estágio, eu recebi uma proposta para trabalhar como pleno e, obviamente, acertei, né? Você saindo do estágio do salário de um estagiário para um de pleno é um senhor de um salto. E, bom, com tudo isso, o que aconteceu? É por isso que eu digo que eu nunca fui, de fato, júnior na programação. Eu nunca tive o título de júnior na programação. E isso acontece por causa da maneira que eu me desenvolvi no meu estágio. E agora, indo como eu consegui isso, depois de contar toda essa história, que eu já citei alguns pontos, o principal ponto é: seja uma pessoa desenrolada, seja uma pessoa que consegue comunicar as coisas de maneira clara, consegue chegar no seu líder, falar: olha, eu estou fazendo tais e tais coisas, eu preciso de tais e tais coisas, e isso vai ter este impacto aqui. Porque fazendo isso, você tem uma vantagem muito grande. Porque ao mesmo tempo que muitas pessoas estão só fazendo as coisas no dia a dia, sem pensar muito no que estão fazendo, você está buscando saber mais sobre, está entendendo mais do produto e isso te desenvolve muito. Ao ponto de que as suas habilidades como desenvolvedor têm um valor maior. Porque no fim, a gente é pago para resolver problemas, a gente é pago para resolver bucha. Cara, o seu cliente final ele não quer saber, eu usei tecnologia X com padrão de projeto Y e tudo isso tá numa cloud. Não, ele quer que você resolva o problema dele. Só isso. Se você fez isso usando Portugal, usando seja o que for, ele não vai. Ele não tá nem aí. Mas se você consegue entregar para ele uma solução que funciona, consegue explicar para ele como funciona de uma maneira que uma pessoa que não é técnica entenda, você pode ter certeza que as pessoas, sempre que ele estiver precisando recomendar alguém para alguma área, ele vai lembrar de ti. Porque você conseguiu fazer o mais difícil, resolveu o problema dele, resolveu a dor dele e você conseguiu transmitir isso para ele claramente. E, sendo bem sincero, muita gente tem dificuldade com isso. Muitos desenvolvedores não conseguem transmitir ideias de maneira clara. Guilherme, mas como que eu aprendo a transmitir ideias? Como que eu aprendo a me comunicar de maneira clara? Pensa em como você gostaria de receber um projeto, como você gostaria que isso fosse dito para ti. Agora pensa, como você poderia melhorar isso? Como você, se fosse explicar esse projeto para uma pessoa não técnica, faria isso? E a parte mais simples, conversem com outras pessoas. Não precisa ser aquele cara que fica enfurnado no quarto 24/7 programando. Não, conversem com outras pessoas. Porque essa é a melhor maneira de aprender a lidar com pessoas, interagindo com pessoas. Não tem um curso mágico. Pelo amor de Deus, não vão fazer um curso de R$ 3.000 aprendendo a falar com pessoas. Porque, no fim, isso vai fazer bem pra ti, não só pra sua carreira, mas pra ti como pessoa. Porque, no fim, ser desenvolvedor é resolver problema para as pessoas. E não tem como você fazer isso se você não está interagindo com as pessoas em algum nível. E bom, esse é o que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários o que vocês gostariam de ver no futuro, sobre o que mais eu posso falar. Se gostaram desse formato mais enxuto. E, bom, fiquem bem. Qualquer coisa que quiserem procurar, minhas redes sociais vão estar aqui, vão estar aparecendo. E, bom, espero que tenham gostado. Por favor, deixa um like, deixa um comentário. E até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.